objetivo dessa apresentação é mostrar os resultados dos investimentos do Plano 3 Misto do ano de 2022. Ao observar a rentabilidade histórica desse plano, a gente percebe que, apesar de baixa rentabilidade registrada em 2021, que foi de menos 2,3%, o plano acumula uma rentabilidade elevada nos últimos 7 anos, de 71,7%, equivalente a 8% ao ano. Esse resultado de 2021 ele foi impactado pelo aumento dos juros dos títulos públicos negociados no mercado. Então, esse aumento ele reduziu o valor dos títulos que a gente tinha em carteira, né? Até tem hoje ainda, afetando muito o resultado do plano em 2021. No entanto, a gente conseguiu uma boa rentabilidade em 2022, mesmo com baixo retorno dos títulos públicos federais e da renda variável, com o aprimoramento da carteira que a gente vem implementando desde o final de 2021. Ao observar a alocação dessa carteira desde 2016, a gente tinha uma porção muito grande, acima de 80%, em títulos públicos marcados a mercado, o que, ao observar no gráfico abaixo, que apresenta a rentabilidade desses títulos, que a gente está demonstrando, que são títulos, por exemplo, NTNB 2040, 2045, 2050, eles apresentaram uma rentabilidade muito grande, o que elevou a rentabilidade do plano nesse período. No entanto, em 2020 e 2021, a rentabilidade desses títulos ela caiu porque os juros subiram e aí afetou a carteira. O que a área de gestão atuou no final de 2021 foi exatamente reestruturar essa gestão dessa carteira, com o objetivo de se preparar e se proteger para eventos adversos e aproveitar momentos de grande retorno. Portanto, é possível observar que a gente conseguiu uma boa rentabilidade em 2022, mesmo no ano que a rentabilidade dos títulos públicos ela foi muito baixa, como é possível ver no gráfico abaixo, que está marcado com esse destaque em vermelho. Tá? É possível observar então que em 2021, da mesma forma que tinha sido apresentado no gráfico anterior, o resultado foi impactado pelo aumento dos juros dos títulos públicos negociados no mercado, que derrubou o valor desses títulos. Além disso, o Ibovespa também teve uma queda muito forte em 2021, que afetou o resultado do plano. Apresentando a carteira de 2022, a rentabilidade específica nesse ano, essa carteira é composta de renda fixa, estruturada, renda variável e operações com participantes. E nesse período, a renda fixa tradicional, multimercado institucional, estruturada e operações com participantes foram as classes de investimento dessa carteira que conseguiram superar o nosso índice de referência, que foi de 9,87. No entanto, a nossa renda fixa crédito não superou, mas é uma carteira muito pequenininha que a gente está acabando com ela, então ela não foi relevante para o resultado do ano. Aí a gente teve a carteira própria, que não conseguiu superar o nosso índice de referência, ficou em uma rentabilidade de 2,98%, e a renda variável, que ficou com uma rentabilidade de 3,74%. Como eu havia dito anteriormente, é exatamente a renda variável que não entregou o resultado do ano, e a carteira própria, que é composta de títulos públicos marcados a mercado, que também sofreram com o aumento dos juros e, por consequência, a perda de valor. Essa carteira renda fixa tradicional, ela investe em fundos que são atrelados ao CDI, ou seja, são fundos que buscam uma rentabilidade muito próxima ou igual à taxa Selic. Como a taxa Selic atingiu o patamar de 13,75 no final do ano, no segundo semestre, ele apresentou uma rentabilidade muito boa ao longo do ano de 2022. A carteira multimercado institucional ela é composta por gestores que fazem gestão buscando investimento em títulos públicos federais marcados a mercado e também tiveram uma performance muito boa, um desempenho muito bom. No caso da carteira própria, como havia dito, a gente teve uma baixa rentabilidade porque elas ficaram susceptíveis à variação da taxa de juros, quer dizer, com o aumento da taxa eles perderam valor. E a nossa estratégia que a gente vem tentando implementar desde o ano passado, que a gente depende de trâmites burocráticos, é alocar todos esses títulos públicos em fundos exclusivos, sob gestão terceirizada,
que vão fazer a melhor gestão dessa carteira, e a nossa expectativa é que a rentabilidade dessa carteira fique muito próxima do multimercado institucional, que é essa classe de investimento acima. O segmento estruturado ele é composto de fundos multimercado estruturado, que são gestores que buscam uma alocação diversificada em diversas estratégias, dentre elas aplicação em curvas de juros, ações brasileiras, aplicações em moeda, que a gente chama câmbio internacional, e são gestores muito eficientes na gestão dessa carteira, que tiveram um ótimo desempenho em 2022. O outro ofensor da carteira foi a renda variável, que teve resultado impactado pelo cenário incerto em 2022, que levou ao baixo desempenho do Ibovespa. Então, a nossa estratégia que a gente já executou foi a redução da alocação em renda variável. Então, a gente já reduziu bastante a alocação em renda variável agora no início desse ano, exatamente em virtude das incertezas do cenário internacional e cenário doméstico. E, finalmente, a carteira de operações com participantes, que é uma carteira que nos traz uma rentabilidade muito boa, com taxas acima do índice de referência. E mesmo com essas taxas acima do índice de referência, são taxas atrativas para os participantes tomarem empréstimos junto a fundo de água. Em relação às estratégias executadas para a melhoria da gestão dos investimentos, a gente vem executando atualizações recorrentes da nossa fronteira eficiente, Nesse caso específico do plano misto, a gente demanda a nossa consultoria externa a melhor alocação da carteira, que a gente chama de fronteira eficiente, como é que a gente faz a melhor composição das classes de investimento, e a gente vem fazendo isso de forma recorrente. Então, semestralmente agora, a gente vai executar a atualização desse estudo. A gente realizou também todo um processo novo de seleção de fundos de investimento de renda fixa, renda variável multimercado, que resultou na redução de 13 fundos para 8 fundos, que exatamente são aqueles gestores que a gente mostrou no slide anterior, que apresentaram bons resultados para a carteira. A gente fez a realização de resgate de recursos de fundo que não estava entregando resultado acima do índice de referência, e a gente já fez a realocação em outros investimentos com maior rentabilidade, e a gente fez todo um processo de atualização dos normativos em relação à gestão dos investimentos, melhoria de processos. A gente já publicou, fez uma atualização da nossa política de alçadas, política de investimento. Então a gente já está num processo bem robusto de gestão da carteira de investimento. Então hoje a nossa carteira ela é composta basicamente de renda fixa. Então hoje 73,94% é renda fixa, sendo que a gente tem uma alocação muito grande em multimercado institucional e nessa carteira própria, tá? O que a gente fez ao longo do tempo para a reorganização, a gente reduziu o caixa, a gente fez a substituição no multimercado institucional de 2 fundos e ampliou a alocação. Na renda fixa crédito, a gente já fez a alienação do FDIC ático, e a gente resgatou recursos do fundo multimercado minuano. E na carteira própria, a gente fez a alienação das LFs. No caso da carteira própria, ainda tem mais um processo ainda de reorganização, que é exatamente a alocação desses títulos dentro de fundos exclusivos de investimento, conforme eu já tinha comentado anteriormente. A gente fechou o ano com 8,9% em renda variável, e a gente fez um processo de substituição dos fundos que nós tínhamos nesse período, tá? Esse aumento de alocação foi feito no início do ano. Então, nesse ano, o estudo de fronteira eficiente já nos apontou para reduzir a renda variável, por isso que eu falei que a gente já reduziu a renda variável nesse ano. O multimercado estruturado, a gente fez a substituição dos fundos e aumentou a alocação, com um desempenho muito bom desses gestores. A gente está com 15,4% alocados nessa estratégia, a gente mantém essa alocação até agora. E a gente fomentou nossa carteira de operações com participantes, então teve um leve aumento dessa carteira. É importante destacar que menos de 1% da nossa carteira hoje é composta por ativos investidos no passado, que são os ditos ativos ilíquidos, que apresentam algum risco de não recuperação de valor. Então hoje a nossa carteira é uma carteira mais eficiente, uma carteira sem ativos problemáticos. Então a gente pode entender que hoje 99% da nossa carteira são ativos que
vão gerar problemas no resultado daqui para frente. Hoje o que a gente tem que buscar realmente é uma alocação eficiente entre as classes de investimento que nós temos disponíveis, que é renda fixa, renda variável, multimercado estruturado e operações com participantes. E a gente acredita que daqui para frente a gente vai conseguir entregar o resultado sempre acima do índice de referência. As perspectivas na gestão do Plano 3 Misto, daqui para frente, a atualização constante do nosso estudo de fronteira eficiente para otimização da carteira, tá, de investimento. Então esse é um processo que a gente vai fazer agora semestralmente. A gente está exatamente implementando agora o aumento da gestão terceirizada da renda fixa por meio dos fundos exclusivos. Tá? Exatamente aqueles títulos públicos que estavam na carteira própria vão ser todos alocados nessa gestão terceirizada, né, nesses fundos exclusivos sob gestão terceirizada. Tá? E a nossa ideia é manter sempre os melhores gestores cuidando dessa carteira. Manutenção do processo de avaliação e seleção dos melhores gestores do mercado, tá? Para o segmento de renda variável e multimercado estruturado. É claro que esse é um processo que também vai valer para a renda fixa. Tá? E é isso, a gente encerra agora essa apresentação e agradece a participação de todos os participantes que observaram essa apresentação.